Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí nos quatro cantos do nosso Brasil e você também que está acompanhando a gente aí fora do Brasil. Graças a Deus, muita gente na Europa e também na África acompanhando o nosso canal ao vivo. Brasileiros que, após suas aposentadorias ou pensões, resolveram acompanhar familiares e foram vivenciar novas experiências fora do Brasil. Então, obrigado pela presença de vocês também, tá? Gente, precisamos abordar esse tema importante para muita gente. Eu já estou acompanhando aqui o nosso chat, tá? E a gente vai trazer para vocês algumas das opiniões que eu sempre acho muito importante a gente destacar, tá? E fazer com que todo mundo possa entender qual é o objetivo, qual é a lógica da gente trazer essa possibilidade de mais uma margem de 5%, tá? Tem uma dualidade aí de opiniões e a gente vai expor aqui. Eu estou trazendo também, nesse exato momento, o meu amigo Thiago Parigiani, que, né, defende muito bem essa questão desse aumento da margem, e eu vou querer ouvir do próprio Thiago por que que ele defende. Qual é a razão específica da gente trabalhar essa possibilidade de mais esse aumento na margem, né, em mais 5%? Outras pessoas também fazem essa defesa. Eu já fui bem criticado por conta disso, mas aí eu preciso fazer o exercício que todo mundo deve, né, aprender a colocar em prática, que é o exercício de ouvir, né, o outro, para que a partir daí a gente possa ponderar as nossas opiniões. Foi justamente por ouvir que eu ponderei e disse: Tiago, bora lá. E quem vai decidir isso não sou eu, não é você, quem vai decidir é o público. E a gente vai trazer para vocês uma novidade hoje, para a gente poder dar passos mais firmes rumo ao caminho dessa possibilidade concreta ou não desse aumento de margem. E já de imediato eu quero dar as boas-vindas para vocês, pedindo para que vocês falem para mim de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando a gente. Eu vou começar a colocar alguns comentários aqui em destaque, e nesse momento eu já trago para fazer parte do nosso bate-papo o nosso querido Thiago Parigiani. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Tamo junto, vamos que vamos. Mais uma luta, né? Mais uma jornada que começa aqui no canal Milton D'Antunes, também no canal Thiago Parigiani. A gente precisa de vocês, né? Essa ideia da abertura da margem, ela surge numa situação onde vocês procuram muito os nossos atendimentos. O Milton tem aí o atendimento dele, eu tenho aqui o meu atendimento, e diariamente a gente se depara com a dificuldade do aposentado que errou lá atrás, né? Errou por quê? Errou por falta de conhecimento financeiro, né? Por falta de educação financeira. Governo algum se preocupou em te ensinar, né, como utilizar o crédito consignado. E é muito importante quando surgem os canais, porque o Milton, eu tenho certeza que o propósito dele quando surgiu aqui no YouTube não tinha nada a ver com consignado. Ele simplesmente via as dificuldades, pelo pouco que a gente conversou, que ele tinha na família dele ali, os parentes aposentados, e ele falou: preciso dar voz para esse povo não sofrer tanto do jeito que sofre. Quando ele se depara com o consignado, aí é um outro mundo. Né? Aí é um mundo do superendividamento, é uma coisa que todo mundo fala: eu me lasquei porque eu fiz muito empréstimo, e de fato acaba sendo visto até com maus olhos a questão do consignado. E não é que o consignado seja ruim. O consignado, ele é a linha de crédito mais barata, né, disponível para o aposentado, disponível para pessoas de um grupo seleto. Uma pessoa normal, como eu e o Milton, quando a gente recorre a um empréstimo, a gente paga juros na casa de 5%, 6% no melhor dos mundos. Se for um crédito pessoal aí da Crefisa, é 13% ao mês. Então, o crédito consignado, ele não é o vilão. O problema é como se usa esse crédito. E muitos de vocês fizeram mau uso lá atrás. Acabaram com a margem, achava que a margem era infinita. Tem gente que vai na financeira, pega lá 10 mil e fala assim: putz, que legal, toda vez que eu quiser eu vou lá e pego 10 mil. Não, é uma margem limitada. E essa margem hoje ela se encontra limitada em 35%. 35 mais 5, né? E mais 5 para o aposentado, INSS e pensionista. E para o BPC, 30 mais 5. Era mais 5 também, era 40. Só que aí o governo foi lá e cortou, o que gerou a margem extrapolada para vocês. Com margem extrapolada,
ninguém faz nenhuma negociação, ninguém faz portabilidade, ninguém faz refim e está tudo travado. Então, por isso que nesse momento a gente surge com a ideia legislativa, que já estamos recalculando a rota, né, Milton? Não é mais por aquela enquete, o Milton vai explicar, porque realmente é complexo aquilo ali. Mas a luta é conseguir mais margem para você olhar e fazer diferente do que vocês fizeram até hoje. O pessoal, olha só, a gente trabalha todos os dias com uma gama de situações e uma diversidade de pessoas com também uma diversidade de opiniões, de desejos, de vontades. E eu confesso para vocês que não é fácil a gente administrar isso, tá? Administrar quem quer o 13º, aí dentro de quem quer o 13º, não vai gastar agora, vai gastar no final do ano, vai guardar, vai investir, vai isso. Então, a gente atende um leque de opiniões, de possibilidades, de necessidades diferentes. Por isso que, quando a gente trouxe de novo a ideia legislativa, que é um dos caminhos por onde a concretização dessa possibilidade de aumento de margem pode acontecer, a gente não esperava se deparar com as novas formatações que o próprio site do Senado Federal, o E-Cidadania, que capta essas votações para entender qual é a tua opinião, com essa alteração, ele dificultou aquilo que já não era tão fácil, alcançar 20 mil votos, para que essa ideia surja como uma sugestão e possivelmente como um projeto de lei. Se nós estivéssemos lidando com um público massivamente de jovens antenados aí dentro, né, do que é o virtual, perfeito, seria mais fácil alcançar. Só que a gente não pode ignorar que a gente lida com um monte de pessoas que, infelizmente, não têm acesso, muitas das vezes, às redes sociais, não têm acesso à internet, não têm acesso a conhecimento básico para um passo a passo que não é dos mais simples para estas pessoas, para confirmarem seus votos, tá? Então, diante disso, a gente acaba tendo a necessidade de alterar a rota. Tiago, fala só um segundinho enquanto eu resolvo aqui o problema da bateria aqui do computador. Tá, eu vou aproveitar a live do Milton para fazer uma coisa que estão pedindo muito no meu canal, que é o pessoal que é membro, né? Porque consegue ser membro por conta do cartão de crédito. Eu vou colocar aqui embaixo a chave Pix para quem quer ser apoiador espontâneo do canal, aí com qualquer valor, tá? Vocês me pedem muito nas minhas lives da manhã, eu não faço no StreamYard, que eu deixo para o Milton usar bastante, que ele usa 90% da cota, eu uso 10%, mas eu divido no meio. Mas beleza. Aí eu vou pôr aqui então, tá no meu nome aí embaixo aí a chave do Pix, que é o e-mail. Dá um jeito de dar um clique aí para aparecer, Milton, só para não parecer que eu sou louco. Deixa eu só tirar aqui. Ali, aquilo ali é a chave Pix do canal Thiago Parigiani, tá? Então quem quiser, não tem cartão para ser membro, pode fazer ali a doação que a gente vai reverter na luta pelo aposentado e na estrutura do canal. Exato. Ó, é importante você se inscrever nos canais, é importante você compartilhar essas informações, é importante porque você, sendo visto por outras pessoas que poderiam estar fazendo parte da luta e não estão porque não conhecem, só conhecerão quando você compartilha, quando você se inscreve no canal, quando você se torna membro do canal, que fortalece a nossa luta. Então, tem várias formas de você poder manter, né, esse espírito aqui firme e forte, dedicado a você. Então, pessoal, foi que a gente resolveu fazer de ontem para hoje, conversando nos bastidores com o Thiago. Thiago, é muito difícil alcançar 20 mil votos na toada que a gente vai, porque tem um número mínimo de votos. Né? É impossível. Mas temos uma possibilidade que eu já vi surtir muito efeito. Vocês lembram que recentemente agora eu fui para Brasília e levei aquelas assinaturas que foram feitas do abaixo-assinado para a derrubada dos vetos, né, que não trouxe ainda o efeito necessário, no sentido de que os vetos ainda não foram votados, tá, e derrubados. Mas surtiu efeito quando a gente apresenta para os deputados e senadores a quantidade de pessoas que assinaram, chama a atenção deles. Da mesma forma aconteceu quando, nessa mesma viagem, eu também apresentei os votos do abaixo-assinado do projeto 4434, que já ultrapassou 15 mil votos, tá? Da derrubada dos vetos já ultrapassou 10 mil votos. Então, não há nada mais rápido do que apresentar para eles um abaixo-assinado onde você chancela com seu voto, que é mais simples de votar, inclusive, a questão do aumento da margem.
Só fechando o meu raciocínio, Thiago, tem pessoas que querem o aumento da margem, tem pessoas que não querem. E aí a gente tem que seguir uma linha de raciocínio de respeito para as duas situações. Respeitar aquele que quer, que não abre mão, e respeitar aquele que também não quer. O lado bom disso é que, em aprovado esse aumento da margem, quem não quer usar não é obrigado a utilizar, vai estar lá disponível. Se não quer usar, perfeito. Da mesma forma, a própria antecipação do 13º vai ser antecipado. Quem quer utilizar agora, utiliza. Quem quer guardar para o final do ano, guarda. Quem quer investir, investe. Então, o dinheiro é seu, a vontade é sua, você usa como quiser. Como nós estamos aqui representando a todos, a gente tem que representar literalmente a todos. E se boa parte desse todo deseja essa margem, eu quero até que você que está aqui no chat ao vivo agora diga, Milton, eu quero a margem, eu quero mais 5% que eu preciso, tá? Só para que fique registrado, eu vou te pedir para você fazer isso agora. E nessa mesma toada, eu já vou colocar aqui o link do abaixo-assinado que nós acabamos de fazer, só tem 3 assinaturas, tá? Porque a gente realmente acabou de fazer agora, mas é muito importante que eu traga a leitura, Tiago, do que eu coloquei no texto. Eu fiz um texto maior, pessoal, para que possa ser compreendido tanto pelo Poder Executivo, que é a pessoa do presidente da República, como também pelo Legislativo, que são os deputados e os senadores. E aí vocês vão entender qual é a lógica desse abaixo-assinado, tá? Enquanto eu estou lendo isso aqui, eu vou pedir para que vocês comecem a votar. Eu vou colocar o link, já estou colocando aqui no chat, e vou pedir para que a Enaira continue multiplicando. Você vai clicar. Tiago, tu já votou? Não, vou pegar o link Pronto. aqui. Manda aí Tiago vai pegar o link agora, eu vou mandar aqui para ele no privado, e aí o Tiago também já vai fazer a votação dele ao vivo para mostrar para você como é que se vota e como é que é mais sempre o simples. cobaia nesse canal aqui, eu sou sempre o cobaia. Bora lá, cobaia. Então, pessoal, olha só, bem rapidão aqui, depois que eu fizer a leitura, o Tiago já entra com a votação dele. Eu coloquei o seguinte aqui, ó, aumento da margem de crédito consignado para aposentados, pensionistas, mas eu não esqueci do BPC, tá? E aí o texto diz o seguinte, olha, diante do superendividamento, que afeta aí milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários também do BPC-Loas, propõe-se a ampliação da margem de crédito consignado de 35% para 40% da renda, somando-se aí aos 5% do cartão de crédito que todo mundo já conhece, tanto o RMC quanto também aquele outro cartão que é o RCC, tá? Vai totalizar aí 50% de comprometimento. Essa medida visa aliviar a situação financeira de beneficiários com margem zerada ou até mesmo negativadas, reduzindo a dependência pessoal de você ter que buscar um empréstimo na Crefisa ou em qualquer outro banco na modalidade de crédito pessoal, que a gente sabe aí, alguém colocou até aqui, BMG, se eu não me engano, 16% de juros ao mês no crédito pessoal. Só quem sabe o peso disso é quem precisa, tá? E como é que essa mudança pode ser aprovada? Aqui é onde entra algo que vocês precisam compreender, tá bom? Pode ser aprovada via Poder Executivo, na pessoa do presidente Lula. Como, Milton? Medida provisória, pessoal. Então, já acompanha o meu raciocínio. Se a gente começa a assinar esse abaixo-assinado e, em paralelo a isso, você já começa a pressionar a presidência da República diante de um momento tão delicado, hoje no Bom Dia Brasil saiu a nova pesquisa, ainda está lá embaixo, gente, abaixo dos 30%, de um modo em geral, a aprovação do governo. Então, o Lula está desesperado fazendo qualquer coisa para melhorar a aprovação dele diante da população. Então, isso aqui é uma oportunidade para ele, né, e para você, cobrando a ele. Então, você vai ter duas formas de cobrar, votando no abaixo-assinado e também cobrando nas redes sociais ao presidente Lula, tá? Exatamente porque ele também te prometeu lá na campanha ajudar os aposentados e os pensionistas e até agora a gente não viu nada sair do papel. Bora lá para essa leitura. Como é que isso pode acontecer via Poder Executivo com a medida provisória? Para quem não consegue entender, a medida provisória é um ato do presidente da República em que ele gera um documento chamado medida provisória e que, ao assinar esse documento, ele já começa imediatamente a ter validade. Ou seja, se o Lula assinar hoje uma medida provisória aumentando em 5% a margem,
ela já começa a valer imediatamente, gente. E aí, durante 4 meses, o Congresso Nacional vota mantendo ou derrubando esta regra. E eu acho dificílimo quando um presidente coloca uma medida provisória que mexe com a população, com o voto, né, popular. Acho difícil o Congresso derrubar isso. Então, o principal foco desse abaixo-assinado é você votar para mostrar para o Lula que você está acordado e cobrando dele. Até porque a maioria das justificativas, Thiago, que o Lula vem dando, por exemplo, nos vetos de projetos de lei aprovados voltados ao público idoso, o Lula tem dito que, na sua justificativa, que tem faltado interesse público. Então, gente, olha só que oportunidade você tem de mostrar para o Lula que você tem interesse pelas pautas que te afetam, tá? Então é isso. O presidente da República, como representante máximo do Poder Executivo, tem a prerrogativa de editar medidas provisórias com força imediata de lei, pessoal. Isso está lá no artigo 62 da Constituição Federal. Essa seria a via mais ágil, pois a medida provisória entra em vigor no mesmo dia da sua publicação, desde que atenda aos requisitos de urgência e relevância. São critérios plenamente atendidos por essa proposta que eu estou colocando aqui para vocês, dada a crise financeira que aflige todos vocês, aposentados e pensionistas. Aqui, nesse momento, para discutir assuntos como esse, nós tínhamos que ter um público ao vivo de 10, de 20, de 30 mil pessoas. Afinal de contas, vocês são 35 milhões. Eu lamento que não haja o interesse de todos quando a pauta é trabalhar melhorias naquilo que é benefício para você. Daí vem a resposta que eu tenho dito para muita gente, Tiago, no meu zap. Pessoas dizem, Milton, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que todos deveriam fazer. O problema é que poucos fazem e a maioria só reclama e não faz nada. Então, eu estou mostrando para vocês aqui que o caminho existe, que ele não é difícil, tá? Porque nenhum governo resiste à pressão popular, mas se não fizer pressão, não vai ter resultado. Então, continuando aqui rapidamente, Tiago, este seria o caminho através do presidente Lula, que é o mais rápido e mais fácil, na minha opinião. O outro é pelo poder legislativo, que tem o poder de legislar, que é o Congresso Nacional, Senado e Câmara. E como é que isso aí funcionaria, Milton? Através de projeto de lei. Eu dei a ideia já e coloquei na mão do Pompeu de Matos 15 dias atrás, quando ele esteve aqui. Tá? O que ele vai fazer com a ideia, não sei. Mas essa seria a segunda opção. Deputados e senadores também podem apresentar projetos de lei para ampliar essa margem. No entanto, o trâmite é muito mais longo. O projeto de lei precisa ser aprovado pela Câmara, pelo Senado e, por fim, ainda sancionado pelo presidente, que pode, inclusive, vetar, tá? Enquanto isso, milhões de pessoas continuam sofrendo com os créditos predatórios ofertados, né, na modalidade de crédito pessoal. Por que ampliar essa margem é essencial agora? Porque ela garante o acesso ao crédito consignado, que tem juros até 10 vezes menores do que os empréstimos comuns. Reduz o endividamento irregular, né, e protege a renda dos mais vulneráveis. Fortalece a economia ao injetar recursos de forma segura e sustentável, né, e também é a via mais eficiente, né, com a medida provisória, pois atende aí a urgência social. Contudo, a pressão popular pode incentivar tanto o executivo quanto o legislativo a agirem. Seu apoio nesse abaixo-assinado, pessoal, é crucial para demonstrar à presidência e ao Congresso Nacional a necessidade imediata de mudança. É esse o texto simples, verdadeiro e objetivo. Se eu menti em alguma coisa aqui do texto, eu quero que você diga para mim, tá? Mas é isso. Tiago, bora votar? Bora votar. Deixa eu só fazer uma consideração antes do voto em relação a isso de você ser contra. É a mesma coisa a pessoa... Uma coisa é você ser contra o 13º, antecipação. Você sendo contra ou a favor não vai mudar nada, vai entrar na sua conta. E aí parte do seguinte princípio, você não muda o mundo. Tá? Você vai ter que saber lidar com o dinheiro que vai entrar lá, você não quer. Então você pega e aplica ele para você ter no fim do ano. Agora já tem gente que está pedindo antecipação desse pagamento. Né? A margem de 5 é a mesma coisa que você falar assim, ó, eu vou doar
Ninguém vai doar, mas eu vou dar 10 pãezinhos, vou disponibilizar 10 pãezinhos para quem tem fome, né? E esses 10 pãezinhos vão ser pagos aí ao longo de 96 meses, vocês me pagam esses 10 pãezinhos. Então tem gente passando fome querendo pegar esses 10 pãezinhos para não morrer. E aí a pessoa que não está precisando da margem fala, não, eu não quero liberar os pãezinhos, porque eu não estou passando fome. Gente, se você não é a favor da margem, você não vai usar a margem. Então não faz sentido ser contrário quando você vê uma série de pessoas com uma necessidade extrema. Isso é egoísmo, tá bom? Então eu respeito a sua opinião, porém não concordo. Aí veementemente, a margem sendo liberada, você não vai fazer uso. Então não tem motivo. Então se você quiser apoiar quem está precisando, você vai ajudar quem está pedindo isso. Não sou eu e nem o Milton. Temos uma massa, né, necessitando dessa situação aqui, principalmente o Loas, que está aí travado com margem extrapolada. Você vai salvar o Loas automaticamente, tá? Que vai regularizar ali. Ele não vai nem pegar a margem de 5, ele vai simplesmente poder fazer uma portabilidade, alguma negociação ali que movimente a situação para ele. Então vamos lá, tá na minha tela aí. Vamos ver, hein? Eu mesmo apanhei para votar na ideia legislativa, eu concordo, eu me assustei, pediu senha Gov e tudo mais. Então temos 6 pessoas, eu li tudo bonitinho aqui, já entendi, participei da live do Milton, assinar petição. Putz, já até atualizou aí. Até atualizou na hora, né? Preenche formulário automaticamente com o seu Facebook. Precisa? Ó, quem está conectado aí pelo Facebook, né, no seu celular, no seu computador, se você clica ali, ó, em confirmar pelo Facebook, que pode até aparecer para outras pessoas também, Thiago, a opção de confirmar através da própria conta Google. Se você está conectado nessas situações, beleza, você já pode clicar e já computa o seu voto direto. Se você não está, aí você preenche esses dados que o Thiago vai preencher aí agora. Eu vou preencher porque eu acho que é mais simples para o aposentado ele entender essa questão de estar logado, de não estar. Então vamos pôr aqui meu nome e meu sobrenome, o e-mail, que é o mesmo da chave Pix, e o comentário. Eu sou a favor da margem de 5%. Vou escrever direito que eu não sou analfabético. Aí, eu sou a favor. Aceito a petição pública. Olha aí, é muito mais fácil. Já está com 12 pessoas assinadas aqui. Vamos ver se vai virar 13. Ai, meu Deus, agora lascou. Selecione todas as bocas de incêndio. Para mim é hidrante, mas boca de incêndio. Como que chama na Paraíba aí, hidrante? É hidrante mesmo. Ô, pessoal, ó, o Thiago está fazendo isso aí agora, tá? O que é isso? O que é que isso significa? É que, às vezes, isso vai aparecer para você se o sistema achar que você pode ser algum robô. Então, isso é para provar que você está votando de verdade. Então, vocês vejam o quanto a veracidade, né, e a legitimidade desse voto que você está dando é levada a sério, é levada em consideração por aqueles que recebem esse abaixo-assinado, tá? Esses abaixo-assinados são excepcionais, porque eles são a prova viva de que você está aí registrado através desse número de pessoas que assinam esse abaixo-assinado, tá? Então é isso, olha lá. Já computou, né, Milton? Já sim. Thiago, obrigado por assinar. Por favor, nos ajude. Aí você não precisa fazer mais nada. Se você quiser divulgar o abaixo-assinado, você clica aqui no WhatsApp. Vamos clicar só para ver. Aí ele já vai querer abrir o meu WhatsApp e você manda o link. Mas é mais prático copiar o link que está aí no chat mesmo. É muito mais fácil, sim, copiar o link e deixa eu fazer mais uma observação. É importante desmistificar a ideia de que só os aposentados podem votar. Não. Pode votar você, sua família, não importa a idade, só tem que ter um e-mail ali, como vocês viram, e um telefone para colocar lá, tá? Então, Milton, posso votar se eu tiver 10 e-mails diferentes? Posso votar com os 10? Pode, tá? Então, se você quiser fazer mais e-mails, faça, vote. O importante é a gente aumentar o número de votos, que até o momento computados são 13 votos. Nesse momento favorito. Aqui, só aqui ao vivo agora, gente, nós temos mais de 250 pessoas. Por que vocês não votaram ainda? Fica a minha pergunta, tá? É porque eles querem deixar no meu número favorito, companheiro. Vocês agora não tem mais desculpa, né? Tá fácil. Agora tá fácil, realmente. A gente ficou um pouco indignado com a ideia legislativa, mas com razão, vocês reclamaram bastante que é complexo ali, é complicado sim. Tem que estar logado na conta Google, nem todos sabem nem o que é a conta Google, né? Alguns não têm, alguns têm celular aí que não tem, iPhone,
né, não tem conta Google, e dá esse tipo de problema. Agora, com o abaixo-assinado, a situação fica muito mais fácil. Então, eu nem sei quantos votos tem lá na nossa ideia legislativa, Milton, mas acho que era menos de 200. Né? Tem bem menos. Então, é o que o Milton está falando. Se tem 233 pessoas aqui, tem mais 38 aqui na tela vertical comigo, o Antônio já apoiou. Gente, não é aquela ideia legislativa, tá? A gente está metendo o pé na porta com um abaixo-assinado muito mais simplificado para você externar o seu voto. E é como o Milton falou. Eu vou deixar aqui no final para você que está me acompanhando o link, porque não tem nessa live, né? Eu também não tinha ele. Para você clicar e preencher ali os seus dados simples, nome e sobrenome, o primeiro nome e o primeiro sobrenome, não precisa pôr completo, eu pus só o meu último sobrenome ali para testar, né? Eu nem pus o Parigiani, pus o Correia, pus o e-mail e você põe ali a última informação, que é um comentário, se você quiser fazer ou não, você pode dar um ok ali. E aí você divulga para o seu neto, para o seu filho, fala, olha, vota aqui, vamos mobilizar, e com isso a gente vai ter a facilidade e o acesso de gerar a medida provisória para quebrar essa barreira para vocês. Ô, Tiago, eu acho sempre importante, até para as pessoas entenderem o alcance, né, de maneira positiva que esse aumento da margem pode fazer e pode dar para as pessoas, eu acho sempre importante a gente fazer alguns exemplos. Então, pessoal, se você quer mensurar quanto que 5% de aumento de margem pode trazer para você, seria importante você dizer para a gente aqui no ao vivo quanto é que você ganha, que aí o Tiago pode até calcular, fazendo alguns exemplos para vocês, e inclusive isso serve até para a gente poder, Tiago, fazer um paralelo também, porque digamos que a pessoa com esse aumento de 5% concretizado, digamos que ela possa pegar aí R$2.000, ela iria pagar X parcelas com X de juros, que o crédito consignado já é tabelado, fixado ali em no máximo 1,8%. E aí o Tiago pode até dizer, olha, se isso aqui que você está fazendo fosse no crédito da Crefisa, por exemplo, você iria se estrepar em tantos por cento de juros ao mês, pegando o mesmo valor. Então, só para você ver ter a ideia do quanto vale a pena o crédito consignado diante do crédito pessoal, que muitas das vezes é como você acaba se socorrendo, ou diretamente na mão de um agiota, que não deixa de ser uma agiotagem também, aceita pelo próprio Banco Central esse trabalho que os bancos ou as representantes bancárias fazem com o crédito pessoal. Coloca o valor de ganho que você tem aí para a gente ter uma ideia de quanto você levaria, tá, nesses 5% a mais. Só dando uma atualizada, agora está em 1,85, né? O Carlos Lupe falou que não tinha chance nenhuma de alterar a taxa de juros, mas aí na reunião do CNPS ele cedeu e foi para 1,85. Os bancos queriam 1,99, mas mesmo assim está bom ainda. E aí, para quem ganha salário mínimo, R$ 75,90 de parcela, daria os 5%, liberando próximo de R$3.000, R$ 2.976. A Dirce Augustoni, aí, ó, 4.500 vezes 5%, daria 225 de parcela, que libera um aproximado de 8.823. Então, você vê que é muito mais exponencial o valor, muito mais poupudo, né, do que a margem de aumento, propriamente dita. A margem de aumento esse ano liberou uma parcela de R$ 35 para quem ganha salário mínimo. Então, a gente precisa dar uma resposta aqui, né, coerente, óbvio, para o Manuel, e eu respeito a opinião dele. O Manuel diz, olha, quanto mais margem, mais endividamentos, aposentados mais ferrados. Depende, viu, Manuel? Depende de como você, aposentado, lida com o seu dinheiro. Por exemplo, se eu tenho acesso a uma arma, eu só uso aquela arma se eu quiser. Eu só faço mal para alguém ou para mim mesmo com aquela arma que está ao meu alcance se eu quiser. O crédito consignado, a margem, ela só vai ser um mal para quem vai utilizá-la da maneira errada, estando ela ali disponível. Então, eu não concordo com mais margem, mais endividamento. Até porque, se você é aposentado ou pensionista, precisa, no desespero, buscar algum empréstimo, seja ele consignável ou pessoal, você vai buscar. Isso é um fato. Então, não será o aumento da margem em 5% que vai ser o bicho-papão para o superendividamento de quem já está lascado, não, ô Manuel. Me perdoe a sinceridade, tá? Não será esse 5% que vai ser o fator determinante para acabar com a vida financeira de quem já está no fundo do poço. Muito pelo contrário. Então, eu vou usar a frase do Manuel para o exemplo do copo d'água, meio cheio ou meio vazio. Vai depender de que ângulo você observe.
se ele está meio cheio para você ou meio vazio. É simples assim, pessoal. E eu volto a dizer, não é em detrimento da sua opinião e do que isso significa para você que você pode estender isso para as outras pessoas, jamais, pessoal. Volto a trazer o exemplo do 13º. Para muita gente é maravilhoso antecipá-lo para agora, como será antecipado. Para outros não. Mas esses outros que não precisam do 13º agora, têm a opção de guardá-lo, de reservá-lo, de investir. Mas eu não posso jamais, pessoal, sejam egoístas, ao ponto de achar que aquilo que não é bom para você não será bom para o outro. Estamos falando de coletividade. E eu pego também esse próprio gancho, Thiago, para dizer para você que é aposentado que, lamentavelmente, a maior razão da gente não ter quase que vitória nenhuma significativa nas lutas que a gente desempenha por vocês não é por falta de empenho nosso, é por falta de credibilidade que muitos aposentados não dão à própria luta. E o resultado não vem. E o aumento de reclamação é o que mais acontece. Então, tem que se colocar nessa balança o que de fato precisa ser feito para que vocês possam ser vistos e serem ouvidos. Será que é porque a gente está fazendo o trabalho da maneira errada? Tempos atrás não existia ninguém falando de aposentado aqui no YouTube. Hoje existe, hoje vocês são lembrados no Congresso Nacional, porque a gente vai lá e cutuca, a gente faz eles lembrarem de vocês. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, não sejamos egoístas. Não podemos medir a necessidade de ninguém com a mesma régua que a gente mede a nossa necessidade. Duas considerações. Primeiro, o Manuel, eu gostaria muito de ver o extrato de empréstimos do Manuel, que é o que eu mais faço aqui no meu dia a dia, é analisar. O seu Manuel, provavelmente, ele está naquele estereótipo da pessoa que está ali com o RMC, comendo o pé dele, ele não sabe nem que dá para cortar, né, essa situação. Provavelmente ele tem um sindicato e associação também descontando indevidamente, e provavelmente ele tem um seguro prestamista também que ele não sabe. Então, com isso, seu Manuel, e com as instruções, é o que a gente está falando no começo, 39 milhões de aposentados. O canal do Milton tem aí perto de 500 mil. O meu está chegando em 145 mil. Obviamente que vai ter gente que vai pegar essa margem e fazer mau uso. Óbvio, tá? A questão é que a gente está protegendo quem está aqui com a gente. E não está aqui com a gente pagando. Vocês estão aqui de graça. Tá? Quem é membro do canal, gosta muito do nosso trabalho, já entendeu a filosofia, apoia, faz questão de contribuir. Mas não é para esse público que a gente trabalha para o senhor, que inclusive não é membro do Milton aqui. Está aqui gratuitamente recebendo informação. Então a estratégia é o quê? Que a pessoa está querendo a margem agora, por quê? Porque ela ou pega a margem, como o Milton falou, ou vai para o crédito pessoal. Ou ela vai para o agiota, que é pior ainda. Então quem está precisando vai dar um jeito. A pessoa, quando ela está necessitada de dinheiro, ela não pensa a longo prazo. Ela pensa no hoje. A gente mostrou um vídeo, eu não vou mostrar aqui de novo no canal do Milton não, porque eu acho sensacionalismo barato, mas a minha inscrita do canal fez questão de mostrar a geladeira. E aí eu fico pensando e eu vou para a realidade daquela pessoa. Eu, Thiago, estou aqui com a minha camisa bem passada, limpinha, no conforto de um bom apartamento, e a minha geladeira tem comida. Eu penso a longo prazo. Nossa, preciso guardar um dinheirinho, tá? Tá sobrando um pouquinho, vou guardar. A pessoa sem comida na geladeira, ela não para nem para assistir essa live raciocinando bem, porque ela não comeu. Com certeza. Ela não se alimentou, tá? Você acha que ela vai ter juízo para sair da casa dela e se a pessoa falar, que nem a AB Nacional falou, eu te dou R$ 1.300 hoje, ela não quer nem saber se ela vai pagar 1 milhão em 36 parcelas, porque ela quer os 1.300 hoje. E isso é a forma errada, é a forma do desespero do aposentado. É com isso que a gente convive. E aí veio a outra aqui, escrita, ou mesmo, sei lá o que do teu canal aqui, falar que a gente está fazendo isso só por like. Aqui, a Elisa, posso pôr aí, Milton? Pode sim. Vocês estão calculando só para enganar o aposentado, duvido se a prova da outra vez foi uma novela. Primeiro que você não pode duvidar, Elisa, de quem já fez muita coisa por vocês, né? A gente quebrou as 9 linhas, o Milton já aumentou a margem uma vez, tá? Ele é responsável direto por isso. Já conseguimos muitas coisas. O BPC Loas chegou no consignado graças à luta da gente aqui também. Então, não duvide do trabalho, não subestime principalmente a sua força. Porque quando você vem no chat falar isso aqui, você está subestimando até o seu próprio comentário. Porque você acha que isso aqui que você está falando não é visto por ninguém. E eu te garanto que é visto. Assim como todos vocês que estão comigo no vertical aqui.
Então, não subestimem a força de comunicação que a gente tem. Não subestimem porque a gente já conseguiu, a gente sabe o caminho. O Milton é cascudo, experiente, está aí estudando direito. Cada dia que passa, o Milton é mais capacitado para essa situação. Eu, como jornalista, sei do potencial do meu poder de comunicação. E a gente está na luta, não é para brincar, não. Por isso que a gente põe o telefone de atendimento aqui, a gente fala com vocês. E a ideia não surge assim, putz, está baixa a audiência do canal, porque nem é o caso. O meu canal vive a melhor fase. Melhor fase em questão de audiência, e não é por conta da margem. É por conta do que a gente tem prestado de serviço bom, sendo validado pelos vídeos de vocês. A gente faz isso porque muita gente procurou nós aqui nos bastidores para poder movimentar essa situação. Então não é do nada que eu acordo e falo, Milton, vamos abrir a margem de 5? Muita gente sem margem. Vem os extratos para mim, ó, é lamentável. Tem um extrato aqui, ó, fica tudo do meu lado aqui, Milton. O que tem margem é desse jeito aqui, quer ver? O que tem margem, deixa eu dobrar para não vazar dado pessoal. É isso aqui, ó. Tomara que dê para vocês verem aí. Não vai dar, né? Não dá, fala aí pra gente. Mas, ó, tá lá, deu foco, ó. Margem disponível, R$ 31,30, tá vendo? Aí a RMC lá, arrebentado, ó, R$ 75,90, descontando há muito tempo. Tá, ó, R$ 31,30. Isso aqui libera R$ 1.000. Tá? A margem a gente está falando em liberar 3 mil. E aí você pega esses 3 mil e vai fazer estratégia financeira. E, Thiago, a situação chega ao extremo. A gente nem está falando da quantidade de pessoas que, a essa altura do campeonato, já foi no banco, e muitas das vezes não foi nem no banco oficial dele, foi numa operadora de crédito como a própria Crefisa, fazer aqui mais uma propaganda para ela, e já empenhou o seu 13º pelo pé, que poderia até nem ser liberado, graças a Deus vai ser liberado, mas aí quando for liberado, essa pessoa que já antecipou vai perder pelo pé, o dinheiro vai sair da conta dele direto para a conta da Crefisa, e sem falar que não é só elas por elas, ainda tem juros, tá? Que ela não vai trocar 6 por meia dúzia, não. Então você, que muitas das vezes não tem necessidade, maravilha, que bom que você não está precisando. Agora, eu te exijo respeito pelas pessoas que aqui estão lutando junto com você e que precisam dessa margem. Pode não parecer muita coisa para você, mas para muita gente pelo menos algo além de água na geladeira, como eu já vi o vídeo que o Thiago está falando, tá? Uma geladeira só com água, e olhe lá. Então, não menospreze a necessidade de ninguém, gente, pelo amor de Deus. E volto a repetir, nós ainda não temos mais resultados significativos nessas lutas de tantas pautas por vocês, porque há uma grande desunião entre os próprios aposentados. Uns puxam a corda para um lado e os outros puxam para o outro, quando deveriam todos estarem de um mesmo lado para que a gente puxasse esse cabo de guerra contra qualquer governo a favor de vocês. Mas, infelizmente, é mais de um tipo de cabo de guerra. O próprio aposentado puxa o cabo de guerra contra ele mesmo. Então, entendam isso de uma vez por todas. Porque vai ter luta que vai beneficiar uma parte de vocês, vai ter luta que vai beneficiar a outra parte, mas não é porque você não está sendo beneficiado em uma luta específica que a luta do outro vale menos do que a sua, pelo amor de Deus, pessoal. Entendam isso de uma vez por todas, porque eu já estou cansado de falar isso aqui para vocês. Quando não é isso, é o aposentado falando mal do BPC. É porque se não existisse o BPC, o nosso salário aumentava mais. Mentira, não existe isso. O benefício de prestação continuada não vem da mesma fonte que paga aposentados e pensionistas, pessoal. Abram a mente de vocês. Entendam de uma vez por todas que nós estamos lutando por um grupo gigantesco que engloba milhões de pessoas, e entre estas milhões está você. Então, a tua dor não é maior ou menor do que a de ninguém. A tua luta não tem mais merecimento ou menos do que a de ninguém. Vocês estão todos no mesmo barco. Se o barco afundar, morre todo mundo junto. Entendam isso de uma vez por todas, porque num abaixo-assinado como esse, quem é do BPC tem que votar apoiando e vice-versa. Família de todo mundo tem que votar apoiando. É assim que funciona a coisa. E exatamente enquanto vocês não entenderem isso, sabe quem é que vai estar aplaudindo? O governo, que não vai se sentir pressionado a fazer nada por você. O Congresso, deputado, senador, que não vai conseguir se achar na obrigação de fazer nada por você.
Vocês sabem o que está acontecendo no Congresso Nacional nesse exato momento? Obstrução. Vocês sabem o que significa isso? Não se vota nada. Sabe por quê? Por conta da briguinha de Lula contra Bolsonaro, de quem é de esquerda e de quem é de direita. Sabe quem é que está? O brasileiro, porque nada que é do interesse do brasileiro está sendo votado. Aí vocês acham que a gente vai perder tempo de briga politiqueira de Lula e Bolsonaro, parando um Congresso Nacional que está ganhando nosso dinheiro público com seus salários milionários, mas nada que é do interesse de cada um de nós está sendo votado. O Brasil parou nesse aspecto, gente. Isso é bom? Isso é péssimo para bolsonaristas, isso é péssimo para quem é esquerdista, isso é péssimo para todo mundo. Então, não sejamos vocês, categoria de aposentados e pensionistas, mais uma parte desse bolo. A gente tem que entender que a gente precisa raciocinar, pensar de maneira inteligente. Por isso que a gente está aqui didaticamente mostrando para vocês o caminho. Então, não sejamos aqui mais um bolo de ignorantes que vai estar nessa briguinha idiotizada que não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Porque nem o Lula e nem o Bolsonaro estão preocupados com o que você tem para comer agora. Se você tem ou não margem para pegar seu empréstimo, para pagar suas contas. Nenhum deles está preocupado com isso. Isso aí eu garanto para vocês. E ficam vocês aí brigando, batendo boca, famílias deixando uns de falar com os outros, amigos, colegas de trabalho, e todo mundo cheio de problema. Lula e Bolsonaro dando uma banana bem grande para vocês. Quando eu falo deles dois, eu falo de todos que representam eles. Estão lutando pelos próprios interesses. E o resultado disso é o Congresso está parado, obstruído. Não querem pautar nada, porque os bolsonaristas, com raiva do que está acontecendo lá no STF, quer prejudicar quem com isso? Você que é povo brasileiro, você que votou inclusive neles. Então vejam a que nível a politicagem brasileira chega e deteriora o básico, gente, da sobrevivência de vocês que são idosos. Ninguém fala sobre isso da maneira que eu estou falando. E eu sei que mesmo falando, Thiago, da maneira que eu estou falando, ainda vai se levantar um monte de gente para dizer que eu estou errado. Mas, ó, pessoal, me perdoe. A opinião de vocês nesse aspecto aí pouco me interessa. O que me interessa aqui é a luta. E eu estou fazendo vocês entenderem que a luta de vocês ultrapassa esse mimimi dessa briga que está havendo entre esquerda e direita. Porque enquanto esquerda e direita briga, você passa fome. Enquanto esquerda e direita briga, a tua energia é cortada. Você não tem dinheiro para pagar as contas. E assim segue o Brasil, pessoal. E eles com os bolsos abarrotados de dinheiro. Então, quem é que está sendo idiota nessa luta toda? Você, que está brigando por Lula ou por Bolsonaro? Ou eles dois, com o bolso cada um farto, cheio de grana, rindo de você? É isso que está acontecendo, pessoal. Então, eu não acredito que vocês que estão aqui acompanhando a nossa luta, lutando conosco, vão ser idiotas a esse ponto, de deixar de lutar por si próprio para lutar por Lula ou por Bolsonaro, que nada fazem, que nada fizeram por vocês. O buraco é mais embaixo, pessoal. Então acorda, Brasil, acorda, porque se a gente não acordar para fazer alguma coisa por nós mesmos, mudando esse cenário ridículo da política brasileira, a corda vai sempre arrebentar nas costas de quem é mais pobre. E quem é que está nesse barco dos pobres? Eu e você. Fazer uma brincadeira aqui no chat. Quem é a favor da margem? Só para a gente sentir o termômetro aqui, porque não é possível. O que a gente teve nos nossos canais, nas enquetes, foi uma chuva, né, de votação. Então eu quero que você coloque aqui o número 1, se você é a favor da liberação e do aumento da margem de 5, e número 0, se você é contra, tá? Nota 0, você dá nota 0 para essa ideia. Então, número 1, coloca todo mundo o número 1 aí no chat do Milton, e aqui no meu, simplesinho, pode digitar, não precisa escrever nada. 1 é a favor, e 0 é contra. Aqui a gente vai conseguir ter um termômetro rápido, né? Oi, Naira, 0,1, aí você... aí você tá de sacanagem. É 1, Naira, é 1 ou 0, escolhe. Olha lá, você tá vendo, maioria né? Aqui é a favor, maioria a favor. Tá vendo? Aqui no meu também, olha lá, a Sandra, Isolene, vamos pondo aí, isso é o termômetro. E é isso, né? A gente tá tomando jab de esquerda e jab de direita. Eu fiz a live política ontem, eu falei, você cansou de tomar só jab de esquerda?
né? A gente está tomando jab de esquerda e direita, o governo está nem aí para o aposentado. Então, para essa causa aqui, não tem lado. A gente tem que lutar. E aí, quando a gente cria a luta, cria a mobilização, chama vocês para a guerra, e todo mundo põe um aqui, ó, não faz sentido vocês colocarem um aqui e não irem lá no link votar. A gente tem que estourar esse abaixo-assinado. A gente viu que teve um equívoco ali, fica difícil para vocês votarem. A Nery meteu um 2 ali. É 1 ou 0, gente, calma. Então vamos gabaritar direitinho. E é isso, né? Com a margem sendo liberada, vocês têm uma chance. Sem a margem, vocês não têm. Então não é porque você não gosta de pãozinho que você vota contra a liberação de 10 pãozinhos para quem vai pagar. 10 pãozinhos é ótimo, 10 pãezinhos para quem quer pagar esses pãezinhos a longo prazo. Né? Porque se não pegar o pãozinho, tá lá a Crefisa para te entubar uma baguete, se é que você me entendeu a analogia. Então não faça isso. Não empurre o amiguinho para o buraco maior do que ele já está. Não é isso. Os 5% com estratégia, como eu estava explicando, ele faz você sair do buraco. Você corta seu RMC. Na pior das hipóteses, você quita o RMC. Não precisa nem de processo. Seu RMC é uma dívida que não acaba. Então você tem lá R$ 75,90. Você vai lá e pega um empréstimo de R$ 75,90, que vai liberar a margem. Com certeza, o seu RMC não vai ser 2.976 para quitar. Você não precisa nem pagar advogado. Você vai lá, quita ele com 1.800, sobrou 1.000 e você trocou uma dívida infinita por uma dívida de 96 meses. Só aí já é estratégia. E aí é por isso que eu falo, compartilhem as lives. Tem muita gente que não está aqui. É de graça. Todo dia eu e o Milton doamos o nosso tempo para colocar você na mesma página das pessoas que entenderam as finanças e viraram investidores. A gente cansou de tratar com gente que está lascado por opção. Porque se a gente está trazendo conhecimento, a pessoa continua lascada, eu até sempre vou falar acho que é a Dailza, ela sempre me liga, há 3 anos ela me liga e fala, Thiago, eu tô lascado. Até esse termo lascado eu pus no canal por conta da Dailza. Eu falei, Dailza, você não tá lascada de hoje, vamos combinar, primeira vez que você me ligou e falou que estava lascada, eu aceitei. Agora eu tô ali gritando, tem 5 anos, você tem 3 anos que você me liga e você fala que tá lascada, então ou eu tô sendo ineficiente nas minhas dicas, ou você não tá seguindo o que eu tô falando. E aí ela começou a ressignificar. Ela queria fazer uma portabilidade, sendo que ela tinha uma margem disponível. Falei, já está aí o erro. Por quê? Porque essa portabilidade vai voltar para o começo. A portabilidade e o RMC são últimos a serem contratados, em casos emergenciais. Então, quando você tem pessoas dispostas a te pegar pela mão e falar o caminho não é aqui, que o caminho do correspondente safado é falar que o caminho é você pegar o RMC. Antes da margem. Porque é o que paga mais comissão, entendeu? E aí, eu nunca fui um correspondente, eu sempre fui um consultor. Eu sempre olhei o lado do cliente primeiro, por isso que a gente está tendo sucesso. Quem é pilantra aqui no YouTube é desmascarado em 2 palitos, não fica muito tempo, não sobrevive aqui. Aqui é um ambiente que não serve para pilantra. O pilantra ele faz um golpe no YouTube, como ganhar dinheiro assistindo Netflix. Esse até eu caí, hein, Milton? Até eu caí nesse. Eu ganhar dinheiro assistindo Netflix. Alright. Aí fui lá, paguei R$100 no curso do cara. Aí você tinha que baixar um aplicativo no computador, que era de umas abelhinhas, que ficava enchendo a colmeia ali, né? Aí eu falei, beleza, eu não vou nem reclamar, porque eu fui trouxa mesmo. Eu vou pôr esses R$100 como doação, porque não existe, né? A pessoa descobrir como ganhar dinheiro assistindo Netflix, acabou a fome mundial. Então vocês não têm que dar ouvido para esse tipo de ideia. Mas a gente vem aqui trazer ideias sólidas, né, consistentes, para você mudar a rota. E aí você opta em continuar na ignorância ou você adquirir o que a gente está passando aqui. Ó. Olha, vai para cima. Eu e o Milton, a gente podia montar uma palestra. Se a gente fosse 2 mercenários, a gente monta uma palestra, né? Amigos do aposentado. Vamos viajar ao Brasil, vamos cobrar lá R$100 o ingresso para a gente contar tudo que a gente conta de graça. Mas não, a gente é ativista. A gente se seduz por essa plaquinha que está aí atrás do Milton, a plaquinha que está atrás de mim. A gente fica feliz da vida, que nem criança, quando começa a estourar os nossos inscritos, o Milton sabe, né? Nem um bobo, olha meu canal. A gente fica feliz com isso, né? E aí, quando a gente ajuda vocês, como eu e o Milton está conseguindo fazer com as assessorias jurídicas que a gente tem os parceiros, é mais realizador ainda. E a gente fica encantado e não quer sair daqui. A gente acha maravilhoso. Eu acho que 3 dias que eu não vou para o meu balcão físico. Eu estou atendendo vocês aqui virtualmente. Eu atendo muito mais pessoas assim do que no balcão físico, né? Que eu atendo só o meu bairro.
Então, gente, é total, isenta a luta de interesse escuso. A gente está querendo abrir uma possibilidade do crédito barato para as pessoas que erraram lá atrás. Só isso. Ah, mas é que você vai digitar a margem. Não estou nem aí se você não quiser digitar a margem comigo, sinceramente. O comissionamento do consignado está uma porcaria. Então, esse ramo, para mim, ele acabou. Então, é deixar de pensar no ramo. Eu chamei a Yasmin para a luta, e a Yasmin falou, Thiago, a gente tem que analisar a questão do hiperendividamento, não sei o quê, pá. E a Yasmin, vocês sabem, é do mercado. Falei, Yasmin, eles estão tudo indo para a Crefisa. Sério? Falei, poxa, isso é do mercado. Então você não tenha medo de super endividar com a taxa de 1,85 quando eles estão se endividando com a taxa de 13. Uhum. Não faz sentido. No primeiro momento parece assim, é loucura, 50% de margem. Que para o BPC não vai ser 50, vai ser 40. A princípio parece loucura, mas não é. Tá? Não é. A loucura é o que aconteceu com todos vocês que estão sem margem. Isso é loucura. E eu quero respeitosamente até deixar muito claro para que ninguém me entenda mal, tá, pessoal? Às vezes eu me exalto, mas eu não falto com respeito a ninguém. Acho que o que eu falei aqui foram boas verdades que normalmente a gente só fala para quem a gente considera e tem respeito. Como eu respeito muito vocês, considero muito, eu tenho que dizer o que eu penso de uma maneira que talvez para muitos seja, como ele foi grosso. Não, eu fui só sincero. Eu fui sincero como muitas das vezes as pessoas não são com vocês e ficam só lorateando, vou dizer, eu até inventar uma palavra, tá com lorota aí no teu ouvido, tá massageando o teu ego, depois empurra aí a faca no teu pescoço com propostas indecentes, como a gente está cansado de ver aqui no YouTube. Volto a dizer, tá? Muitos acham indecente a gente lutar por esta abertura de mais 5%, mas essas mesmas pessoas são aquelas que, no silêncio da noite, vai lá na Crefisa e se estrepa com 15% de juros ao mês no crédito pessoal, quando precisam. Aí essas pessoas querem fazer juízo de julgamento e de valor de que o que a gente está fazendo é errado. Eu não estou fazendo nada. Eu estou trazendo uma possibilidade, quem vai decidir nem sou eu. Se fosse eu, né, a bater o martelo, ok, está na minha mão a responsabilidade. Mas não, tá? Esse grito de desespero que eu escuto ecoando nas minhas redes sociais é o que me fez, junto com o Thiago e com outras pessoas que apoiam essa possibilidade, trazer esse cenário. Mas quem vai dizer se isso vai dar certo ou não são vocês. É o voto de apoio, é o grito de desespero que a gente vai apresentar para quem? Para eles, governo, para eles, legislativo. Tá bom? Que fique muito claro isso. A partir de agora, o jogo está aberto, é votar quem quer que realmente essa possibilidade aconteça, quem não quer, deixa quieto, tá? Volto a dizer, pior do que tá, fica. É só você ir buscar um crédito nessas Crefisas da vida que vai ficar bem pior, com certeza, tá certo, pessoal? Ó, estamos com 36 apoios até agora aí. Tá fluindo melhor, né? É uma coisa nova, a gente está chegando, fazendo o lançamento do abaixo-assinado nessa live. Eu queria ressaltar aqui, o Milton, alguns canais, tem um canal que chama Bom Negócio, eu não conheço o rapaz, ele falou muito legal a atitude dele de fazer a pauta em cima do que a gente está tratando, ele deu crédito para você lá, acho que é Diego, se eu não me engano o nome dele também, eu vou checar depois, qualquer coisa a gente traz ele para bater um papo. Canais que estão virando as costas para isso daqui, não estão virando as costas para essa pauta, eles estão virando as costas para você, tá? Então, é o que eu estou falando. Vocês estão num deserto sem água. A gente está dando um jeito de cavar um poço. Enquanto a outra pessoa está querendo jogar mais areia dentro do oásis que aparecer ali. Então, toma cuidado com isso. Tem gente que coloca o ego na frente de qualquer situação. E aí, se o canal dela não prospera, ela fica olhando os que prosperam e isso incomoda o ego dela, sabe? E aí ela fala assim, não, tá todo mundo remando para favor, então não foi minha ideia, então eu sou contra, sabe? Aí você puxa a capivara dessa pessoa, ela tá cheia de portabilidade mal feita, com o RMC todo lascado, não tem gestão nem para se organizar financeiramente e fica falando contra a causa, que é justa, tá? Eu não dou o nome de pessoas aqui porque eu não sou baixo. Minha mãe me deu educação. Se tiver que falar na cara da pessoa, eu vou falar, mas eu não vou vir aqui discutir, trazer problemas para vocês e nem usar o canal do Milton para isso.
Vocês sabem da minha conduta. Só estou falando, prestem atenção em quem está falando contra a margem. A margem liberada não prejudica você em nada. Tá? Vai ficar do jeito que tá. Tá bom hoje? Tá bom hoje? Do jeito que tá. A gente tira o abaixo-assinado do ar, vamos todo mundo dormir. Tá tudo bem aí na sua casa? A geladeira tá ok? Tá beleza? Todo mundo que pôs um ali, eu acho que entendeu que não. Então, vamos deixar o ego em casa e vamos partir para cima da luta para resolver o problema do público. O nosso público está pedindo isso aqui. Tá? Então, eu sou contra o 13º. Eu sou contra, eu, pessoalmente. Aí eu não vou falar mais do 13º no meu canal porque eu sou contra. Vai liberar do mesmo jeito. Então eu instruo a pessoa a não antecipar, eu instruo a pessoa a não gastar, se ela não quer. Coloca numa poupancinha, no CDB, no fim do ano você vai ter. Não adianta você querer inventar a roda. O mundo funciona de um jeito, a gente não cria as regras, a gente joga o jogo. A gente joga. A gente é jogador aqui, não é o dono do jogo. Você não é o presidente da república, mas tem canal aqui, ainda bem que o cara não é, que senão ia ser uma ditadura, que as coisas, só o que ele fala presta. E todo mundo tá errado. Aí o canal do cara não sobe, ele não sabe por quê. É porque ele é o bom, ué. O algoritmo do YouTube é o melhor filtro para saber se você presta ou não. Pelo menos para comunicação. Mas você tá ali agonizando no YouTube há 1000 anos, não sobe, pô, ou você é muito ruim, ou você tá fazendo um trabalho ruim. Simples. Aí não sou eu que tô falando, não é o Milton. Não é ninguém. É o algoritmo. Aí você reclama com o algoritmo, que deve ser ruim também, né, a plataforma. O cara tá dentro da plataforma e quer fazer do jeito que ele acha que é certo. 42 pessoas, Milton, olha lá. Tá fluindo melhor. Devagarinho a gente chega lá. Pessoal, eu agradeço muito a vocês que acreditam no nosso trabalho. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Estou vendo muitos comentários aqui de apoio. Quero mandar um abraço muito carinhoso, muito especial para todos vocês. Em especial vocês que estão no estado de São Paulo, tá? Estou vendo muita gente de São Paulo se manifestando. Mandar um beijo bem carinhoso para minha amiga Rose Melo, que está sempre aqui, sempre conversando com a gente pelo Zap. Todo mundo sabe do nosso interesse no ano que vem em colocar o nosso nome à disposição para tentar representar vocês oficialmente dentro do Congresso Nacional. Muita gente me critica por isso, mas a gente está lutando todo dia contra um sistema político que não representa vocês e que só luta pelos interesses deles. É óbvio que se a gente tem alguém representando nossos interesses lá dentro, a gente tem uma chance a mais de resultados. Então, ratificando aqui meu interesse em 2026, sair representante de vocês pelo estado de São Paulo. Eu quero até dizer algo muito importante. Deixa eu só colocar a gente em destaque aqui, tá? Olha só, você que é do estado de São Paulo, que já me acompanha, tá? Se você não me acompanha ainda, eu quero te fazer um convite especial de dar uma passeada aqui pelo nosso canal e verificar a nossa luta há anos e anos por vocês, aposentados, pensionistas, idosos, pessoas com deficiência de modo em geral. Eu quero destacar que não me interessa a opinião de pessoas como essas que o Thiago citou agora há pouco, sem precisar citar nomes. Gente, lamentavelmente, tem pessoas que torcem pelo pior. Quanto pior para eles, será melhor, porque terá mais pauta. Então, já tem gente aí criticando a minha fala, porque eu sou audacioso mesmo, eu sou um cara de sangue no olho quando eu desejo e quando eu quero alguma coisa. Então, eu estou desejando e lutando por vocês, não é de hoje. Então, sim, para esses que criticam, que estão aí já falando pelas minhas costas, de que eu não tenho chance de nada em São Paulo, de que eu não sou ninguém em São Paulo, para me achar na condição de que vou ter votos para ser eleito em São Paulo. Eu posso ser tudo na vida, menos pretensioso. Eu sou uma pessoa firme no que falo e certo do que sou capaz. Mas eu nunca cheguei aqui para dizer para ninguém que eu vou ganhar, até porque não sou eu que defino isso. Então, se eu sair candidato como pretendo em São Paulo, pelo estado de São Paulo, para deputado federal em 2026, se isso se concretizar, vai vir através de vocês que são do estado de São Paulo, que podem fazer isso por vocês, não por mim. Eu já faço por vocês há muitos anos, com a força que eu tenho como cidadão comum. Então, eu deixo essa minha fala como um pequeno momento de reflexão,
que tem muita gente no nosso meio que deveria estar lutando para fortalecer a luta, mas luta contra, porque para estas pessoas, se não é a ideia delas que se destaca, se não é a opinião delas que se destaca, se não é a vontade delas que se destaca, não presta. Então tem gente a esse nível aqui que diz que luta por você aposentado, que tem inveja, né, do que a gente faz, da forma que a gente faz e como a gente faz. E se não gosta do jeito que a gente faz, da fala, né, de tudo que a gente coloca em prática, a maneira que essas pessoas têm de se destacar é criticando a gente, é falando mal da gente, e pior, covardemente, porque fala pelas costas. Não são homens e mulheres o suficiente para falar olhando no nosso olho, e ainda se passam por nossos amigos. Então fica esse momento de reflexão para você. São Paulo, obrigado pela confiança, vocês que hoje são o maior público que eu tenho a nível de Brasil, obrigado a todos do Brasil que me apoiam, que sempre me apoiaram, tá? Eu vou continuar aqui firme e forte. Já fui candidato a deputado em 2022, continuei aqui com vocês mesmo, perdendo na urna. Agora, em 24, para vereador em João Pessoa, perdendo na urna. Sabe quem é que perde? Não é o Milton Dantunes. Quem perde é a luta por vocês. 2026 virá, ganhando ou perdendo, quem vai estar sendo representado ali é a força do teu voto, é a força da tua decisão, da tua família, dos teus amigos, porque só você pode falar para aqueles que você conhece quem luta por você ou deixa de lutar. Simples assim, pessoal. Mas a nossa luta, estando lá ou não, vai continuar. Com menos força, mas vai continuar. Então, que fique aqui o recado para cada um de vocês. É isso aí. O povo não merece, né, esse tipo de situação que a gente traga aqui, mas quem sabe, sabe. E eu não vou ligar para comentário assim, não. Estamos trabalhando aí para fazer a dobradinha. Eu não sei por que o Milton vai vir para São Paulo. Ele ainda não me contou o motivo, mas acho que é por questão do público. Legal. Na verdade, eu fiz. Você vai estar em casa. Eu tenho família em São Paulo, né? São Paulo tem boa parte dos nordestinos. São Paulo foi construída, né, por nordestinos, em sua boa parte. Me sinto muito. Já morei em São Paulo. Meu maior público no canal do YouTube é de São Paulo, então isso maximiza as nossas chances, as nossas possibilidades. E acima de qualquer coisa do que eu falei até agora, as pessoas que se sentem representadas por mim e que são de São Paulo estão me pedindo isso. Então, eu estarei apenas acatando a um convite, a um pedido, tá? Boa. De uma maneira muito simples e honrada. Vai estar em casa. Vai estar em casa, vai ser bom, a gente vai estreitar relações aqui ainda mais. Só que segura um pouquinho que eu estou pensando em ir para Paraíba aí até o fim do ano. Vamos ver se vou gastar umas milhas aqui, pô. Dá um tempo, calma. E a gente vai estar junto, quem sabe? Thiago Parigiani estadual, Milton federal, a gente faz essa dobradinha aqui. Vai ser muito legal. O que eu não quero é fazer vereador mais. Eu coloquei para mim que vereador não dá, porque vereador é muito braçal. Tem que subir em caminhão, dar uns gritos, e a gente, pelo estadual e o federal, a gente vai conseguir fazer uma campanha um pouco mais eficiente e menos trabalhosa, eu acredito, pela própria internet. Porque a gente é filho de vocês aqui, né? Então, se tem o público aqui, não faz sentido eu ir para a rua, apresentar o meu trabalho, né, ganhar a credibilidade que a gente já tem aqui. Então, é um retrocesso. Foi muito desgastante para mim fazer isso. Mas para deputado estadual e federal, eu acredito que a gente tenha condição e não tenha problema algum em ficar como estadual do Milton, vai ser uma honra também. Simbora, meu povo, bora votando, tá? Obrigado aí pela presença de vocês, um beijo no coração, que Deus possa continuar nos abençoando nessa semana que ainda tem boas horas de votação para acontecer, a partir de agora, com o teu voto, tá bom? Tiago, brigadão, meu irmão, fica com Deus. Só atualizando, tá na tela aí, 49 votos aí, a última passadela. Vamos bater 200 votos hoje aí, vai, gente? É só querer que vai, ó. Colocando na tela aí, se o Milton quiser liberar. Valeu? É isso. Tamo junto. Estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós. Deixa eu encerrar minha vertical aqui também. Valeu. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani, sou embaixador dos aposentados. Se você é aposentado, pensionista, servidor ou BPC Loas, saiba que você está prestes a conhecer as táticas financeiras que já colocaram mais de 300 mil reais nos bolsos de mais de 3 mil aposentados. Somos 140 mil inscritos nesse canal.
que você pode ser o próximo. Toda a minha assessoria não é cobrada, é gratuito. Eu quero colocar você na rota financeira para você sair do superendividamento. Se você é aposentado, está passando por uma dificuldade financeira, saiba que isso está com os dias contados. Eu consigo para você indenizações de R$ 1.500 até R$ 5.000, sem que você pague nenhum centavo para dar entrada na sua ação de corte de sindicatos e associações que descontam indevidamente do seu benefício. Clique aqui no inscrever-se, ative o sininho das notificações e me chame. Eu quero ser o seu embaixador.